Hoje eu gostaria de falar contigo sobre a independência, mas não a independência do Brasil, mas sim a independência de Deus. Para isso vamos ler a Bíblia em Romanos capítulo 3. A palavra de Deus diz, a partir do versículo 10: como está escrito, não há nenhum justo sequer, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sobre o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Glória a Deus, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Glória ao nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amado ouvinte da palavra de Deus, você que nos acompanha nesta tarde, eu quero falar sobre a independência de Deus. Quando foi que isso ocorreu na história da humanidade? Isso aconteceu quando o homem vivia debaixo do conselho de Deus, quando o homem Adão, que era o representante de toda a humanidade, quando ele vivia ali debaixo da cultura do céu, da linguagem de Deus, da obediência do Pai. Quando Adão, que era o representante da humanidade, portanto eu e você, andávamos ali em constante obediência ao Pai. Adão era amigo de Deus e obedecia ao Pai em tudo. Ele vivia segundo o cuidado do Pai, segundo o conselho do Pai. Mas a palavra de Deus ensina que um dia este homem quis declarar independência, ou seja, ele não queria mais viver de acordo com a vontade de Deus, ele não queria mais viver de acordo com a obediência da palavra de Deus, ele não queria mais viver de acordo com a cultura do céu. Adão, o representante da humanidade, quis declarar independência para viver segundo a sua própria força, para viver segundo o seu querer. Junto com a sua esposa, eles foram e comeram do fruto proibido, ou seja, eles pecaram contra Deus e desobedeceram a palavra de Deus. Curiosos com aquilo que o Senhor não queria, eles obedeceram a palavra de Deus. E assim como na lei do nosso país, toda desobediência da lei traz uma consequência para o infrator. Até se você desobedecer às leis da natureza, você sofrerá o dano. Se você desobedecer às leis dessa nação, você também sofrerá o dano. Que diremos então, se eu e você desobedecermos a lei do Deus Todo-Poderoso? Com certeza receberemos juízo sobre a nossa vida, porque Deus é santo, Deus é perfeito.
O homem de Deus chamado Isaías, o profeta, ele teve uma visão da glória de Deus. Ele olhou para o alto e viu que o Senhor Deus Todo-Poderoso estava num trono alto e sublime, um trono destacado acima de todas as coisas. E o profeta Isaías, na sua visão, ele viu como os serafins, anjos de fogo, escondiam o rosto com vergonha, porque eles não são dignos de olhar para a glória de Deus. Eles escondiam o rosto e declaravam uma palavra maravilhosa de adoração a Deus. Aqueles anjos diziam assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e toda a terra está cheia da sua glória. O profeta Isaías viu que aqueles anjos não paravam de declarar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. O profeta Abacuque também, pelo Espírito Santo, na Bíblia Sagrada, declarou que Deus é santo e ele não pode contemplar o mal. Que Deus é santo e ele não pode contemplar o pecado. É como, sabe, quando você olha para um vômito e você sente aquele nojo, você fica com aquela cara fazendo o nojo. Quando você olha para uma situação nojenta, dessa mesma forma, Deus olha para o pecado, ele se sente repugnado, ele não pode nem olhar para o pecado, porque Deus é santo. A Bíblia Sagrada diz que Deus é um fogo consumidor, um fogo de santidade e de justiça. Não há pecado em Deus, não há erro em Deus, e há em Deus uma ira santa e justa contra aquilo que é mal. Assim, como você, papai, você fica irado quando seu filho lhe desobedece. Assim, quando você, mamãe, fica irada quando a sua filha lhe desobedece. Quando você vê o pecado, você fica irado, você tem uma justiça no seu coração. Quando você lê a televisão, ou melhor, quando você assiste a televisão, vê políticos roubarem a nossa nação, você se sente irado, porque há uma noção de justiça dentro de você. Mas ainda assim, a nossa justiça não é perfeita e a nossa ira não é santa, ela é motivada pelo pecado. Mas há um Deus no céu, o único Deus verdadeiro, a ira dele é santa. A ira de Deus se revela contra o pecado, contra a desobediência e contra os que praticam a iniquidade. Então observe agora este Deus santo e justo. Qual será a única reação justa deste Deus santo? Ele faz um jardim perfeito para o homem, ele dá de tudo para o ser humano, mas a única coisa que o ser humano faz é desobedecer a Deus e declarar a independência. Ele diz: eu não quero mais viver segundo a ordem de Deus, eu vou viver a minha vida, eu faço o que eu quero da minha vida e do meu coração. Isso é o que eu e você temos feito durante toda a nossa vida. Temos quebrado todo o mandamento de Deus. É por isso que a Bíblia Sagrada diz: todos pecaram, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, afastados da glória de Deus. O livro do profeta Isaías declara que os ouvidos de Deus não estão fechados. Os ouvidos de Deus não estão fechados para não ouvir o clamor do seu povo. As mãos do Senhor, as mãos de Deus também não estão encolhidas para não salvar. Mas a Bíblia diz que a única coisa que separa o homem de Deus, que fecha os ouvidos e esconde o rosto de nós para que ele não nos ouça, é os nossos pecados. Eis a situação do homem que declarou independência para com Deus no pecado e no erro. Nós temos quebrado todo o mandamento de Deus. E agora, o que merece cada um de nós por ter desobedecido a lei de Deus? Com certeza, nenhum de nós escaparemos da justiça de Deus, do juízo de Deus que está próximo sobre toda a humanidade. O que vamos dizer para o Pai quando Ele julgar os teus pensamentos, quando Ele julgar o teu coração, quando Ele julgar o que você pensa, o que você faz às escondidas, quando ninguém vê, na escuridão da noite,
na escuridão do quarto, nada ficará escondido diante do Pai, porque todas as coisas Ele contempla e Ele vê. Estamos perdidos por causa do nosso pecado. Assim andava Adão perdido. Quando Deus veio conversar com ele, ele fugiu com medo de Deus, porque sabia que Deus ia lhe perguntar o que ele tinha feito. Sim, e através do pecado começamos a andar nesse mundo como uma folha seca, batendo, indo para onde o vento vai, para onde o vento carrega. A Bíblia diz: como ovelhas que não têm pastor, perdidas pelo caminho. Assim é a nossa situação. A gente tenta ficar bem diante de Deus, fazendo boas obras, tentando ser uma pessoa boa, mas a verdade é que lá no fundo do nosso coração, muitas vezes, em muitas pessoas, existem a desobediência contra Deus, o pecado e o erro. Existe a mágoa, a raiva, a ira, e muitas vezes a gente ainda quer dizer que estamos bem com Deus, quando na verdade não estamos. E às vezes nos apegamos na falsa religião que apoia o nosso pecado e que não diz que nós devemos nos converter e nos entregar a Deus. Mas nesta tarde eu vim dizer a todos os nossos amigos ouvintes, mesmo você e eu, nós declaramos independência contra Deus para viver no pecado, e nós merecemos a justa condenação do Pai, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Aquele que tem uma dívida tem que pagar a sua dívida. Quando você tem uma dívida para com o ser humano, você paga para o ser humano. E quando temos uma dívida para com Deus, o que faremos? Nossos pecados trouxeram para nós uma dívida impagável, uma dívida que não tem como a gente pagar. Ainda que a gente passasse a nossa vida toda, nós pecamos contra um Deus santo. Como pagaremos a nossa dívida de pecado? E a Bíblia diz que por causa do pecado estamos perdidos. Está aí um vazio no teu coração. Você procura satisfazer os seus anseios, a sua alegria no pecado, no erro, e isso não te leva a lugar nenhum. O homem declarou independência para com Deus, mas houve algo na eternidade que até hoje nós não conseguimos explicar. Esse algo que aconteceu virou o mundo de cabeça para baixo, e até o universo ficou encabulado, ficou pasmado diante do que Deus fez. Sim, você sabe que todo juiz tem que condenar o réu, o culpado, que é um criminoso. Mas aconteceu algo na eternidade, algo que nos deixa encabulado. Aconteceu algo, Deus fez algo por mim, por você. Você escolheu ir para longe de Deus, mas pasme os senhores e as senhoras, me escute nessa tarde. O Pai nos amou de uma maneira tão grande. O Pai nos amou de uma maneira tão grande, mesmo no pecado e no erro, mesmo cada um de nós merecendo a condenação, o Pai te amou, o Pai nos amou. E a Bíblia diz que Ele enviou o seu Filho ao mundo para pagar o preço do teu pecado. A palavra que eu li diz que não há nenhum justo sequer, porque todos são pecadores, e que para sermos aceitos diante de Deus, nós temos que ser perdoados, temos que ser desculpados, temos que ser justificados. Mas você não consegue ser perdoado pela tua boa obra, você não consegue salvar a si mesmo, porque você é um pecador, um homem como eu e você. Uma outra pessoa também não pode te salvar, porque somos pecadores. Então você não pode se purificar sozinho. É necessário que alguém te limpe, que alguém te purifique do seu pecado. Então nós lemos algo maravilhoso da parte de Deus, o que está escrito em Romanos capítulo 3 e o versículo 24. A partir do versículo 23 diz: todos pecaram, declararam independência para com Deus, estão longe de Deus, mas o Pai te amou de uma maneira tão grande. Versículo 24: Ele te justifica, te declara justo, Ele perdoa o teu pecado,
gratuitamente, de graça, por causa da graça dele, por causa da redenção que há em Cristo Jesus. O que é redenção? Redenção é o pagamento de uma dívida. O que é redenção? Imagine comigo uma colônia de escravos, um monte de escravos trabalhando para um senhor que humilha eles, para um senhor que escraviza eles. Imagina esse monte de escravos comigo, eles estão prestes a morrer, eles trabalham sem comer, sem beber, eles estão ali trabalhando naquelas colônias, prestes a morrer. Mas imagina que de repente chega um homem bom, e ele paga um preço por todos aqueles escravos. Ele liberta aqueles escravos e passa agora a cuidar bem daqueles escravos pelo pagamento do preço. A palavra redenção significa o pagamento de um resgate. Veja, a dívida era minha, a dívida era sua, porque nós somos os pecadores. Mas Deus enviou seu Filho ao mundo para pagar a tua dívida de pecado, para pagar a minha dívida de pecado. Olhe para a cruz, veja o sofrimento de Jesus. Ele não está sofrendo porque é um pecador, ele não está apanhando porque ele mentiu, porque ele adulterou, porque ele errou. Não, ele não está sendo crucificado, pregado em uma cruz porque ele fez alguma coisa errada. Não, Jesus não está morrendo pelo seu próprio pecado, mas ele está sofrendo aquela morte, ele está sofrendo aqueles flagelos, aquela crucificação, a pior de todas as mortes, porque ele estava carregando o teu pecado, porque ele estava pagando a tua dívida de pecado. E agora gratuitamente ele te dá o perdão. É isso que eu e você devemos entender. Ele pagou a tua dívida de pecado, você pode ser perdoado. Agora você pode ser salvo, você pode ser livre, você pode ser transformado, porque ele simplesmente não apenas morreu, mas a palavra de Deus diz que ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Jesus está vivo, ele está vivo, e é por isso que ele pode entrar na tua vida hoje e transformar o teu coração. Jesus está vivo, ele não está morto. Mortos não transformam ninguém, mortos não mudam a vida de ninguém, mas Jesus está vivo. Ele é a verdade que tem poder de libertar a tua alma. Veja como é que a salvação acontece. Acontece assim: você ouve essa mensagem de que Jesus pagou o preço pelo teu pecado, ele levou o teu pecado embora, ele te perdoa agora de graça. Você fica tão feliz, você fica tão alegre por saber que o problema do teu pecado está resolvido. Você está perdoado, está salvo, porque ele pagou a tua dívida. A ira de Deus caiu sobre ele para não cair sobre você. Então você acredita nisso, você toma posse disso, você acredita que é verdade. Então você sente que está perdoado, então você sente que está salvo. E quando você sente que está perdoado, uma alegria tão grande toma conta do teu coração. E agora você vive como uma nova criatura, você nasce de novo. Por quê? Porque você entende que ele morreu para te salvar. Jesus não é mais só uma história para ti, agora ele é uma pessoa que vive com você. Jesus não é apenas uma religião. A partir do momento que você entende essa mensagem, a tua vida muda, porque os teus pecados foram julgados e castigados no Senhor Jesus, para não serem castigados sobre a tua vida e condenados sobre a tua vida. Então agora você recebe a salvação de graça e a tua vida muda. Entenda, amado ouvinte da palavra de Deus, essa é a tua verdadeira necessidade. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter prazeres, você pode ter fazendas, boi, gado, você pode ter todos os amigos desse mundo, mas nada disso pode salvar a tua alma. Por isso a Bíblia Sagrada diz: o que adianta o homem ou a mulher ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que adianta? Não adianta nada. Mas a palavra de Deus diz que nada apagaria esse amor, nada apagaria esse amor. Ele te amou de uma maneira tão grande, ele pode te salvar. Creia nisso, acredite nisso. O homem tenta se salvar sozinho,
Ele quer pagar a penitência para ser aceito por Deus. Ele quer fazer boas obras para ser aceito por Deus. Ele quer fazer o bem para ser aceito por Deus. Mas eu quero te dizer, meu amigo, a Bíblia diz: todas as nossas boas obras são como trapos de imundície. Não presta para te salvar. Não serve para te salvar, sabe por quê? Porque as tuas boas obras não purificam teus pecados. Fazer caridade é a nossa obrigação, mas não salva a tua alma. A única coisa que salva a tua alma é você crer, confiar e acreditar de todo o teu coração que na cruz do Calvário Ele pagou o preço pelo teu pecado. Ele pagou a dívida do teu pecado na cruz. Você não tem mais dívida para pagar, está salvo. E agora você pode viver em liberdade para glorificar a Deus. Então, quando você recebe este perdão, a tua vida muda. Quando você recebe este perdão, a tua vida é transformada pelo poder de Deus. Por isso eu te digo, Jesus não é uma lenda, não é uma história. Ele é real, Ele é uma pessoa, Ele é Deus. E Ele é a verdade que liberta o homem do pecado. Não me venha para cá com uma falsa religião que não muda a tua vida. Porque a Bíblia diz que a verdadeira religião é abandonar a prática do pecado e ajudar o órfão e a viúva e fazer a vontade de Deus. As boas obras não te salvam, mas quando você é salvo por Jesus, você pratica boas obras. Essa é a verdade que pode libertar a tua vida. É a única maneira de você ser salvo, é confiar no Senhor Jesus de todo o teu coração e viver de acordo à vontade dEle, viver de acordo à palavra dEle. Você crê nisso? Você acredita nisso? Então receba a paz de Deus no teu coração, a alegria do Espírito Santo na tua alma. Seja livre de toda depressão, seja livre de toda tristeza, seja livre do medo, porque o Filho de Deus te ama. Ele morreu para te salvar e Ele ressuscitou ao terceiro dia para mostrar que verdadeiramente Ele é Deus e tem poder de transformar a tua vida. Eu não sei mais como explicar o Evangelho para você, a não ser apelar para você. Creia e seja salvo, creia e viva, e tenha o coração transformado pelo poder de Deus. Se você acredita nisso e quer hoje entregar a tua vida para o Senhor Jesus, eu quero te dizer, faça essa oração comigo. O homem declarou independência para com Deus, mas fique encabulado, Deus veio atrás do homem para se reconciliar com o homem, e veio de novo te salvar, te amar e abençoar a tua vida. Ore assim comigo. Você, se você não pode falar, fale nos teus pensamentos agora e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que sou uma pecadora e que eu não posso salvar a mim mesmo, mas eu me apego ao que o Senhor fez por mim na cruz. Eu creio que o teu sacrifício perdoou todos os meus pecados. Eu acredito que o Senhor está vivo, porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Eu recebo o presente que tu me dá de graça. Eu recebo o perdão, eu recebo a salvação, eu recebo a paz, eu recebo a tranquilidade do Espírito Santo, eu recebo a alegria do céu, porque o Senhor me ama, o Senhor me salvou na cruz. E agora eu sei que o meu coração vai mudar, que o meu coração vai ser transformado, porque estou perdoado pelo sangue de Jesus que foi derramado no meu lugar. Eu não sofrerei mais a ira de Deus, porque Jesus morreu no meu lugar. Obrigado, Senhor, pela salvação, pelo perdão e por ter um coração transformado pelo teu poder e por viver na presença do teu Espírito Santo. Obrigado, Pai. Obrigado. Aleluia. Aleluia para sempre. Ao nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Se você orou comigo, receba a paz de Deus no teu coração e na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não se esqueça, olhe sempre para Jesus. Só Ele e mais ninguém pode mudar a tua vida. Bendito seja Deus.